tarde. Damos início a mais uma tertúlia, desta vez tem uma configuração diferente, dado que é uma sessão de sensibilização sobre a problemática de tráfico de seres humanos. Portanto, a nossa convidada Rita Moreira, da APF, Associação para o Planeamento da Família, em parceria com a Comunidade Cooperativa de Solidariedade Social, que está aqui representada pela Raquel Meirinhos, irá expor os contornos e as formas de combate sobre este fenómeno em crescimento, assim como a assistência às vítimas. Esta parceria é resultante do trabalho da APF e da comunidade, que criou uma rede com o objetivo de passar a palavra às comunidades. Isto porque o combate a este crime não passa apenas pela legislação interna dos países, é também importante manter as pessoas informadas. Passo agora a palavra à Rita. Sim. Antes de mais, queria agradecer. A Ida disse muito bem, eu trabalho desde 2007 na Associação para o Planeamento da Família. Não sei se quem já ouviu falar, podemos só levantar assim, APF, ok. Como o próprio nome diz, planeamento familiar, desde os anos 60, que esta IPSS, esta organização não governamental, trabalha com questões sobre a saúde sexual e reprodutiva, os direitos sexuais. Nós podemos optar quando temos filhos, que contracepção é que devemos ou podemos ou é melhor para nós. E nos anos 60 aqui em Portugal, e cada país terá a sua história, as coisas não eram como são hoje. Havia muito maiores dificuldades e havia muito menos dos serviços que agora os jovens e aquelas pessoas já com família e projeto de vida podem recorrer. Pronto, então era muito a nossa batalha, a nossa luta pela liberdade de opção, pela liberdade e pela responsabilidade. Depois o tempo foi passando e aqui a Delegação Norte, que é no Porto, fica aqui muito pertinho, em Anselmo Brancampo, onde nós trabalhamos, começou a trabalhar temas que foram um bocadinho para lá dos cuidados com a nossa saúde no que diz respeito à sexualidade. E então começamos a trabalhar com população que nós às vezes dizemos que podem ou não estar em exclusão. E quando eu falo em população em exclusão, não falo em população só porque é minoria ou diferente, porque nós podemos dizer assim, olha, hoje estou aqui com gente de outras nacionalidades que não é do meu país, porque eu sou natural de cá, estou a viver aqui, e imagino que alguns dos colegas estejam aqui e são naturais de outro país e estão aqui temporariamente ou com um objetivo. Mas não vejo isso como população que possa estar em exclusão. Quando falamos em exclusão, estamos a falar de franjas de população que estão em Portugal, mas, por exemplo, para além de serem estrangeiros, não têm o poder ou a capacidade de recorrer a recursos formais de apoio, ou porque estão em situações irregulares, ou porque não têm família, ou amigos, ou colegas, ou instituições a quem possam recorrer. Falo de pessoas que possam estar em situações, por exemplo, de consumos nocivos, como a toxicodependência, e que muitas vezes nos deixa à margem da sociedade, porque mesmo as próprias famílias, a quem, pela dependência e pela doença, estas pessoas tantas vezes também fazem mal e deixam estragos, acabam por ficar numa rota sozinha, solidária, de rua, como eles dizem, cair na rua. Falo muitas vezes na prostituição, que aqui em Portugal, para quem não sabe, não é crime. Nós não temos no Código Penal uma lei que diga assim, alguém que se prostitui, por sua opção, está a ser o criminoso. Não é possível uma polícia prender uma prostituta ou um prostituto. E, no entanto, aqui na cidade do Porto, nós temos também outro projeto que lida com prostitutas e prostitutos de rua, só para explicar, prostituição de rua, não aquela abrigada, ou seja, de apartamento que a gente pega agora num jornal e vê a quantidade de anúncios, obrigada, em que nós temos de liga para e tem um telemóvel ou pela internet e as pessoas recebem em apartamento. Estamos a falar de prostituição de pessoas que se calhar já há muitos anos o fazem. Não sei se vocês conhecem aqui a Baixa do Porto, se repararem, nós temos este olho de quem trabalha nisto, senhoras até já com alguma idade, senhoras que desde muito novas vieram de periferias e que passaram a ser as prostitutas aqui do Porto, com clientes a quem chamavam os amigos, não é? E antigamente as pessoas tinham uma família e depois tinham uma ou duas amigas que eram prostitutas e que foram ficando pelas nossas ruas e que são pessoas agora, não sei o que é que vocês imaginam, se muito bem na vida, com dinheiro fácil, se sozinhas e com dificuldades. Sozinhas e com dificuldades, sem dúvida, com alguns problemas de saúde graves associados e que os filhos até que foram
raramente entram em contacto, porque será por alguma vergonha, talvez, pelo estigma que ainda tem no trabalho, os serviços sexuais, e que acaba por ficar, seja de nacionalidade portuguesa ou de outra, pessoas muito quase sem abrigo, em que quando, como elas na gíria de colegas de rua fazem um cliente, imaginem um serviço sexual, que é um serviço sexual completo, com relação, com penetração, e não só o sexo oral, em que as pessoas recebem 15 euros e 5 euros são para uma pensão aqui do Porto. E isto é o atual que nós ouvimos de quem é conhecido, técnicos de confiança das pessoas que se prostituem na rua. Por isso, às vezes há franjas de pessoas que parece que estão um bocadinho à parte, porque têm um rótulo, porque as próprias pessoas não estendem muito a mão, têm medo daquilo que não conhecem e porque estão em exclusão. E para me calar, para chegar ao tráfico, o que começou a acontecer em Portugal, e eu acho que é um fenómeno que já existe há muito mais tempo, claro, só começou-se a dar este nome, julgo, quando a nível mundial começou a haver alguma preocupação, porque isto começou a ser muito visível, e começaram a dizer assim alto, que está a acontecer a escravidão dos tempos modernos, que é, nós temos aqui uma globalização que permite o quê? Às máfias criminosas que já fazem tráfico de droga, por exemplo, tráfico de armas, e que os lucros, acredito que toda a gente saiba, são enormes, não é? O dinheiro que se faz com este crime organizado é muito grande e que começou a aparecer, apesar de ser um fenómeno oculto, muito difícil de investigar, muito difícil de prender aqueles que são os responsáveis, começou a aparecer, acoplado ou junto a estes traficantes, a estas máfias, o tráfico de outra coisa que não é nem droga, nem armas, mas que é das pessoas. E enquanto nós agora vendemos aqui 5 gramas de cocaína, a cocaína é consumida por alguém e terminou, não é? Se nós vendermos uma pessoa, esta pessoa, seja para na agricultura, ou na construção civil, ou numa empresa em que não ganha salário, em que é retirado documentos e telemóveis, em que fica sem liberdade de empresa, esta pessoa rende. Cada dia de trabalho, cada dia que não é bem alimentada, cada dia que não tem os seus direitos assegurados de trabalho, esta pessoa está sempre a render dinheiro. Se falarmos numa mulher em que está presa num quarto, em que veio para cá ou para outro país ao engano, e todo o dinheiro que faz, e que não tem direito a escolher que tipo de serviço sexual é que quereria fazer, isto se quisesse, a atender cliente após cliente, cada cliente que usa este objeto, que esta pessoa faz dinheiro. Então o ser humano dá muito dinheiro, se for tratado como um escravo, nas mãos de alguém que fica com esta pessoa em seu poder e que usa tudo aquilo que esta pessoa pode dar, seja exploração sexual, seja exploração laboral, seja a pura escravidão doméstica, seja a extração de órgãos, seja para usar crianças para mendigarem, para ajudarem em crimes que são organizados e para a pessoa fazer algum papel de distração. Há muito receio de que, por muitos esforços, e como a Ida dizia muito bem, há cada vez mais legislação, até parece que isto iria correr bem no sentido de parar com este fenómeno, mas os números que nos relatam as instituições internacionais dizem que o tráfico de pessoas aumenta a cada ano, muito mais. E se alguém aqui, estava eu a dizer, com a globalização, percebe que passou ali o furacão Katrina, ou que em Moçambique continua a não haver planeamento familiar nem qualquer hipótese de uso de contracepção, e que temos uma mãe com 13, 14 filhos, com medo de que eu estive lá, e foi uma experiência muito enriquecedora, a dar formação em Moçambique a polícias e a assistentes sociais. E estive em Maputo e em Chimoio, no interior, e pude ver, não é alguém que me contou, pude ver, pude estar com as pessoas. E de facto, às vezes a questão é, eu tenho estes filhos, 2 deles estão num estado quase de morte por falta de comida. Será que eu não prefiro acreditar que aquele homem vai metê-los naquele caminhão? E pelo menos para mim eu penso assim, este não vai morrer e eu vou acreditar no que eles disseram, que foi, por exemplo, foi para estudar um ofício ou foi para trabalhar. Mesmo que não me deem nenhum pagamento por esta criança. Então lá falavam muito, as crianças entre Moçambique e África do Sul era um tráfico muito visível e com a ajuda de alguma corrupção muito fácil de o fazer.
Isto é só um pequenino exemplo. Se formos para a Ásia, se formos para outros países, há sempre em todos os países estes movimentos. E há sempre, pelos vistos, em todos os países, o tráfico de pessoas. E depois é assim, há países que parece que são países de onde sai mais gente, ao engano, num desespero vulnerável, naquele sonho de conseguir sobreviver ou mandar dinheiro para os que ficam e acreditam em alguém que está a aliciar. E há países que parecem ser mais aqueles que recebem esta mão de obra escrava. Só para quem não sabe, Portugal, que aqui há uns anos, quando a APF começou a trabalhar no tráfico, era visto como um país onde chegavam aqui mulheres de nacionalidade maioritariamente brasileiras para fins traficadas, para fins de exploração sexual. Até mais para prostituição, porque a gente sabe que a indústria do sexo é muita coisa. Não é só prostituição. É filmes, é internet, é call girls, é shows eróticos, mas para prostituição. Passados estes anos, 2007, 2008, estamos em 2013, Portugal é um país que os relatórios dizem que, sobre o tráfico de seres humanos, é um país que realmente continua a ser de destino, mas, e agora atenção, vários países africanos, tanto homens quanto mulheres, Europa do Leste, nomeadamente Roménia, e a exploração laboral também, e não só sexual, e para a mendicidade, e para furtos e roubos. Por isso, em alguns anos, tudo mudou. Portugal já é destino para isto tudo e passou a ser país de origem, ou seja, nós temos portugueses, nomeadamente jovens, que vão ser sinalizados noutros países, seja em Espanha, seja noutros países, e que lá estão a ser vítimas de tráfico. Então também já é um país de onde sai gente enganada e vai ser explorada. E é também um país de trânsito. Isto faz sentido. Portugal está mesmo aqui, geograficamente, num sítio por onde do continente africano podem fazer uma travessia, até pelo auxílio à imigração ilegal, passar por nós e depois a exploração ser feita Espanha, Itália, França, etc, etc. Por isso Portugal agora, mesmo que não seja muito visível, se começarmos a trabalhar no campo, diariamente, como nós fazemos, as equipas sociais, com as polícias, com as associações de imigrantes, com a linha de emergência nacional, com a SOS Imigrante e com a ACID, nós todos os dias quase temos sinalizações de casos muito diferentes. E cada pessoa vítima de tráfico é um caso diferente de todos os outros e é uma história diferente. Isto só para perceber a nossa preocupação e a nossa vontade de vos passar esta preocupação e esta palavra. E por muito que a gente trabalhe em rede, e o que é, por exemplo, para vocês trabalhar em rede? É trabalhar em conjunto. Por exemplo, não é a Associação para o Planeamento da Família sozinha a tentar ter uma linha que apoia vítimas. É a APF trabalhar depois com as polícias, porque as polícias é que investigam, trabalhar se calhar com os centros de saúde, porque se calhar depois há as questões, por exemplo, da saúde, trabalhar com todos, até com os taxistas, que pode ser alguém que ouve no banco de trás um diálogo que leva a crer que está a acontecer qualquer coisa naquela casa. Nós nunca sabemos quem é que pode sinalizar. Por isso, se não trabalhamos todos em conjunto e sabemos todos o que é o tráfico e usamos a mesma linguagem, ninguém vai ser herói e sozinho combater este crime. E se o crime é transnacional, trabalhar em rede implica trabalhar ainda mais com quem? Para além de ser em Portugal. Internacionalmente. A polícia com a Europol, a Polícia Federal e as ONGs também com outras. Nunca mais me esqueço de uma senhora búlgara que esteve aqui uns tempos e que depois, no nosso centro de acolhimento e proteção, e que quando regressou à Bulgária, porque a polícia disse que já era seguro ela poder fazer a viagem, nós articulamos com as colegas búlgaras, de uma ONG muito similar àqueles que são os nossos objetivos, que continuou o apoio a esta senhora lá. E parece-nos que só assim é que faz sentido, não é? Sim? Eu nem me apresentei. Comecei a falar. Eu sou Rita Moreira, eu sou psicóloga, pelo menos foi o curso que eu tirei. Eu tenho 37 anos
E na altura tirei Psicologia da Criança, ou seja, do desenvolvimento e educação, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Mas depois a vida vai dando umas voltas e comecei a trabalhar mais com estes fenómenos, primeiro ligado à sexualidade, depois ligado ao crime organizado e à exclusão. Por isso já há alguns anos que não pus as crianças de parte, mas trabalho mais a intervenção comunitária. Pronto, e tenho vindo a aprender muito com este trabalho que tenho feito. Eu também gostava, antes de continuarmos, de vos conhecerem. Pode ser? Assim, de uma forma rápida. O que é que eu ia pedir? Por isso vou ali para o quadro. Gostava de saber o vosso nome, numa frase só, porque é que estão cá? Cá, em Portugal, porque não são desta nacionalidade, onde estão, se estão a fazer um mestrado, um curso, estão a trabalhar, estão de férias. E uma palavra ou uma ideia, pode ser só um sentimento, que vocês já tragam, antes da tertúlia, sobre o tráfico de pessoas. Pode ser só sofrimento. Quem quiser, fala mais um bocadinho. Fica a vossa opção. Pode ser? Eu posso começar. Rita, estou cá porque trabalho na APF e a minha palavra é prevenir, prevenção do tráfico de seres humanos. E vou pô-la aqui. Está bem? Prevenção. Isa, queres continuar? Eu sou a Iva. E eu chamo de ser Isa. Desculpa. Iva. Estou cá em Portugal para estudar. E o tráfico lembra-me a palavra, como é que eu hei de dizer? Sonhos perdidos, não é? Queres Perdem, não é? o que move muitas vezes aquele que vai ser uma vítima é um sonho, não é? Eu acho que é mais aquilo. Não um sonho de deslumbramento, mas um sonho de necessidade, não é? Sair para conseguir algo melhor. É isso. Concordo, obrigada. Acabou de chegar. Então vamos fazer a contrário. O colega, sim, pode continuar, não se importa? Eu também, a semelhança da Iva, vim aqui com o objetivo de estudar e começar a minha terra. Cabo Verdeais? Já por Cabo Verde, sou João Pereira, estou a fazer curso de Criminologia, primeiro ano. Oh, interessantíssimo. E está ligado a esta área, portanto vim aqui com o objetivo de adquirir novos conhecimentos e passar. Vou-te pedir um favor, se vir que eu falo mais de outras coisas, de assistência, e tiver questões sobre a parte mais da criminologia, como é que se faz, depois ser fácil os processos judiciais com estas vítimas, interrompa e pergunte, está bem? Porque eu estou aqui mais para dar respostas do que a matéria está toda na internet. Eu que vou deixar, depois quem quiser saber mais, lê tudo sobre tráfico. Prefiro dar respostas a coisas que se calhar só quem está a trabalhar no dia a dia é que se calhar pode. Por isso pergunto, como é que costuma ser? E fazem e denunciam e dão testemunho, por isso, agora não, mas... Mas não vim aqui para adquirir conhecimentos, porque ainda estou no primeiro ano. É? Mas pronto. Mas pergunto, está bem? Então eu vou pôr aqui a parte da investigação. Pode ser? Ok. Obrigada. Olá. Olá, eu sou Isa Sanca, sou guineense, também estou no Porto a estudar, sou convidada da IVA. A palavra que eu escolho é a pobreza, porque... Posso explicar porque é que eu escolhi? Claro. Ok. Porque acho que, como a Iva disse há bocado, muitas pessoas saem da África ou de qualquer parte do mundo com a intenção de ganhar, sem saber o que realmente vão fazer no país onde vão. E quando chegam lá, deparam com situações que se calhar não estavam à espera.